Olá, eu me chamo Luísa Alcântara, sou formada em desenho e cerâmica pela Escola Guinhar. Essa é a segunda exposição individual que eu faço. É uma exposição que se chama Tudo é Casa, Casca, Escasso, o Caso, Corpo. Os trabalhos aqui apresentados, eles têm uma relação entre o corpo, o objeto, o espaço, principalmente com a casa. Os trabalhos, eles têm uma questão do micro, da delicadeza e do macro, da gente pensar a relação do corpo com o objeto e o espaço nessas pequenas dimensões. Muitos dos gestos, dos desenhos, das construções da artista miram, se endereçam à forma do corpo, aos devires do corpo, Na sala 2, onde a gente tem uma videoinstalação que se chama Desmanche, nós temos duas projeções, que estão espelhadas e que ambas nos revelam casas em que a artista residiu na sua infância, são casas que ela traz na sua memória, e ela tenta chegar na matéria dessa memória. E por isso essas casas são feitas em argila e elas estão a se dissolver no meio líquido. Eu acho que é uma imagem muito forte que diz respeito ao nosso inconsciente, às nossas memórias, de como elas são instáveis, de como elas são circunstanciais, de como elas emergem e de como elas também desaparecem no fluxo da nossa consciência. Enfim, acho que é uma imagem interessante que também negocia com o vazio, já que toda a força e a solidez das casas, em que nós vivemos a nossa infância, o que a gente reteve delas foi, na verdade, alguns momentos, alguns lugares, algumas ocasiões que nos marcaram, que criaram marcas afetivas fortes na nossa lembrança. E, de certa maneira, o fluxo da água ali também é o próprio fluxo do tempo, que carrega uma boa parte das nossas experiências, salvo essas que de verdade consolidaram uma marca afetiva que vai nos acompanhar por toda a vida. Nos desenhos da Luísa Alcântara, e aqui no Memorial Vale, ela expõe a série Vulvas, um desenho que se chama Haste, e uma série que se chama Potes de Ouro. A gente observa que a delicadeza do traço da artista, uma certa incompletude das formas, nos dizem respeito a uma negociação que a artista estabelece entre vazios e estruturas que ela ergue nos seus desenhos. Isso também pode ser constatado na série Afetos. Então, em todos esses trabalhos, eu acho que a Luísa tenta um equilíbrio e uma instabilidade, significa dizer, dar um certo movimento aos seus desenhos, na relação entre o fundo, a relação entre o vazio e a relação entre as estruturas que ela ergue, que ela constrói. Sejam em formas que são ambivalentes, a gente não tem certeza se elas são formas da natureza ou se elas são formas do nosso próprio corpo, E essa é a série Vulvas, que é um título sugestivo porque todas as curvas, toda a delicadeza do traço dos desenhos nos remetem a formas do corpo feminino, mas ela faz questão de titular essa série com formas da interioridade feminina, sobretudo aquela que diz respeito à reprodução, Então, toda essa delicadeza
ela traz um significado muito forte. No que diz respeito à negociação com o vazio, talvez o desenho haste seja o mais radical nesse sentido, porque nele, esse desenho consiste basicamente num preenchimento da folha de papel com o traço delicado da artista. Então, o que seria fundo para uma forma que viria, na verdade é todo preenchido com o movimento, com o corpo presente da artista e com a delicadeza do seu traço. Na série Potes de Ouro, a Luísa mais uma vez nos traz formas antropomórficas que nos lembram, que nos remetem ao corpo humano e que são formas ancestrais, né? Das culturas mais antigas produziam os seus potes nessas formas e elas mantêm uma relação, um vínculo muito profundo com a própria forma do corpo, né? Os trabalhos afetos é uma série de desenhos em que a Luísa traz, né, num desenho muito ágil, mas ao mesmo tempo muito delicado e esquematizado, o que seriam as casas que ela tem, que ela guarda da sua infância, as casas que ela viveu na sua vida. Ela faz um desenho dessa arquitetura, mas ressaltando com camadas, segmentos de cor, algumas partes dessa arquitetura que são uma marca afetiva na memória da artista, né? E da mesma forma também ela demarca esse espaço do vazio, que é o espaço que a arquitetura também delimita, né? Porque as arquiteturas elas delimitam tanto o espaço concreto dos limites da construção, mas também elas esculpem um vazio, que é o vazio onde se dará, né, a vivência e a ocupação humana. Então, tanto a casa como o corpo, né, elas falam de interioridade, de exterioridade, falam de dimensões íntimas, dimensões privadas, mas fala também, né, de uma interface com o meio social, uma interface com o convívio e com o contato com o outro, né? Tanto a casa como o corpo testificam dessas dimensões. A exposição Tudo é Casa, Ocaso, Escasso, Corpo, fica no Memorial da Vale até dia 20 de outubro. Estão todos convidados.